Você acha que a ciência já explicou tudo? Então este vídeo vai te fazer duvidar. Existem coisas que desafiam a lógica. Mistérios que nem os maiores cientistas conseguem entender. Alguns são tão estranhos que fazem o impossível parecer real. E o que você vai ver aqui vai mexer com a sua cabeça. Fica até o final, porque cada segundo desse vídeo vai te surpreender. E se você gosta de mistérios, curiosidades e coisas que a ciência não consegue explicar, já se inscreve no canal, deixa o like e vem descobrir o que ninguém nunca conseguiu responder. Nesse vídeo vamos falar de 10 coisas que a ciência ainda não consegue explicar. Então fique com nós até o final dessa aventura de curiosidades. Você já parou para pensar como o seu cérebro sabe que você existe? Como você tem consciência de estar vivo, de pensar, de sentir e até de sonhar? A consciência humana é um dos maiores enigmas da ciência moderna. Mesmo com todo o avanço da tecnologia, ninguém sabe exatamente como o cérebro cria pensamentos e emoções. Com exames que mostram o cérebro em funcionamento e estudos cada vez mais complexos, os cientistas ainda não encontraram a resposta. Eles conseguem explicar como os neurônios se comunicam, como as sinapses disparam e até como as lembranças são criadas. Mas o que continua inexplicável é o momento em que tudo isso, simples descargas elétricas e reações químicas, se transforma em algo muito mais profundo. A consciência. Como algo totalmente físico como o cérebro pode gerar algo imaterial, invisível e pessoal como a mente, é como se existisse uma faísca escondida dentro de cada um de nós, capaz de transformar o simples funcionamento do corpo em vida de verdade. E o mais intrigante é que, até hoje, ninguém conseguiu localizar onde exatamente essa consciência acontece. Não dá para medi-la, nem pesá-la, nem observar diretamente. Ela simplesmente existe. Sabemos que temos pensamentos, mas não sabemos de onde eles vêm. Alguns acreditam que a consciência é apenas fruto da biologia. Outros dizem que ela pode ser algo que vai além, algo que conecta o ser humano a uma energia maior, ou talvez a uma dimensão que a ciência ainda não alcançou. No fim das contas, talvez o maior mistério do universo não esteja nas estrelas nem nos buracos negros, mas dentro de nós mesmos. Matéria escura. Você sabia que mais de 80% do universo é feito de algo que ninguém nunca viu? Um tipo de matéria invisível que a ciência ainda não consegue explicar. Essa substância misteriosa é chamada de matéria escura. Ela não emite luz, não reflete e não absorve nenhuma forma de energia que possamos detectar. Os cientistas sabem que ela existe, porque algo invisível exerce gravidade sobre galáxias inteiras, fazendo com que elas girem mais rápido do que deveriam. É como se uma força oculta estivesse segurando o universo, impedindo que tudo simplesmente se desfaça no espaço. Mas o grande mistério é que, até hoje, ninguém conseguiu ver ou tocar nessa matéria. Todos os telescópios, sensores e detectores já criados nunca registraram um único sinal direto dela. A única pista que temos é o efeito que ela causa naquilo que podemos ver. Imagine olhar para o céu e perceber que algo invisível está controlando o movimento das estrelas e das galáxias. É assustador pensar que o universo pode ser dominado por algo que não compreendemos. Os cientistas tentam explicar com teorias, mas nenhuma delas é definitiva. Alguns acham que a matéria escura é feita de partículas exóticas, que ainda não conseguimos detectar. Outros acreditam que talvez a gravidade funcione de um jeito diferente do que imaginamos. O fato é que a matéria escura é real, mas invisível, intocável e quase incompreensível. Ela está por toda parte, inclusive agora, passando por você, sem que perceba. E talvez, quando a ciência finalmente descobrir o que ela é, a forma como entendemos o universo nunca mais será a mesma. Energia escura. Você sabia que o universo está se expandindo cada vez mais rápido, como se algo invisível o estivesse empurrando para fora? Essa força misteriosa é chamada de energia escura, e ela é um dos maiores mistérios da ciência moderna. Os cientistas descobriram sua existência por acaso, ao perceber que as galáxias não estão apenas se afastando, mas acelerando enquanto se separam umas das outras. É como se uma energia invisível estivesse preenchendo todo o espaço, empurrando tudo para longe, vencendo até mesmo a gravidade. E o mais impressionante é que, segundo as estimativas, essa energia representa cerca de 68% de todo o universo. Mas o grande problema é que ninguém sabe o que ela realmente é. Ela não pode ser vista, medida diretamente, nem detectada por nenhum dos nossos instrumentos. Alguns cientistas acham que ela é uma propriedade do próprio espaço, como se o vazio tivesse uma força escondida dentro dele. Outros acreditam que pode existir uma partícula desconhecida, algo completamente novo, que cria essa energia e empurra o cosmos. Mesmo com todos os estudos, telescópios e teorias, a verdade é que a energia escura continua sendo um enigma. Sabemos que ela existe, porque o universo está se expandindo cada vez mais rápido, mas não sabemos de onde vem, nem o que ela realmente é. E o mais curioso é que essa força invisível determina o destino do universo inteiro. Se ela continuar crescendo, pode chegar o dia em que as galáxias se afastarão tanto umas das outras, que o universo ficará completamente escuro e silencioso. Até lá, a energia escura continua sendo o maior dos mistérios, a força invisível que comanda o universo, e que a ciência ainda não consegue explicar. Buraco negro. Você sabia que os buracos negros desafiam as leis da física?
Eles são tão misteriosos que até Stephen Hawking passou a vida tentando entender o que acontece dentro deles. Um buraco negro é uma região do espaço onde a gravidade é tão forte que nada consegue escapar, nem mesmo a luz. Tudo o que passa do seu limite, chamado horizonte de eventos, é sugado e parece desaparecer completamente do universo. Mas é aí que começa o paradoxo dos buracos negros. De acordo com as leis da física quântica, nenhuma informação pode ser destruída. Tudo o que existe precisa deixar algum tipo de registro no universo. Por outro lado, a teoria da relatividade de Einstein diz que tudo o que cai em um buraco negro é perdido para sempre. Essas duas ideias não podem estar certas ao mesmo tempo. E é exatamente aí que nasce o paradoxo. Se a informação realmente desaparece dentro de um buraco negro, as leis da física deixam de funcionar como conhecemos. Mas se ela não desaparece, então algo dentro dos buracos negros deve estar guardando todos esses dados de alguma forma. Stephen Hawking sugeriu que a informação não se perde, mas fica codificada em uma espécie de holograma na superfície do buraco negro, como se o que cai lá dentro deixasse uma sombra na borda. Mesmo assim, essa ideia ainda não foi comprovada, e muitos cientistas continuam tentando resolver esse quebra-cabeça. O paradoxo dos buracos negros mostra que ainda há algo muito maior por trás do universo, algo que une o que a ciência ainda não conseguiu conciliar: a física quântica e a gravidade. Talvez, quando descobrirmos o que realmente acontece dentro de um buraco negro, também descobramos o segredo que explica o próprio tecido do espaço e do tempo. O DNA misterioso. Você sabia que mais de 98% do seu DNA é um mistério total para a ciência? Os cientistas chamam essa parte de DNA lixo, mas o nome pode estar escondendo algo muito maior. Quando o genoma humano foi decifrado, os cientistas esperavam entender tudo o que faz o corpo funcionar, mas o que descobriram foi chocante. Apenas 2% do nosso DNA tem função conhecida. É o que contém as instruções para formar proteínas e manter a vida. O resto, 98%, não parece ter nenhuma função clara. Ele não produz proteínas, não controla diretamente os genes, e por isso foi apelidado de DNA lixo. Mas será mesmo que é lixo? Hoje, os cientistas acreditam que essa parte misteriosa pode esconder códigos ainda não compreendidos, talvez responsáveis por características únicas do ser humano. Alguns trechos desse DNA parecem funcionar como interruptores, ligando e desligando genes importantes. Outros atuam como uma espécie de linguagem genética desconhecida, que pode influenciar até o comportamento, a memória e a evolução. E o mais estranho é que parte desse DNA parece ter origem antiga, vindo de vírus que infectaram nossos ancestrais há milhões de anos e deixaram suas marcas dentro do nosso código genético. Ou seja, dentro de cada ser humano, existe uma mistura de informações humanas, biológicas e até virais que moldam quem somos e que a ciência ainda não consegue decifrar completamente. Os cientistas estão começando a entender que o DNA lixo pode ser o verdadeiro manual oculto da vida, um sistema de informações tão complexo que talvez leve séculos para ser completamente traduzido. Enquanto isso, seguimos carregando dentro de nós um código misterioso, invisível e silencioso, que pode conter segredos sobre nossa origem, nossa evolução e até sobre o futuro da humanidade. O instinto da vida. Você já parou para pensar o que realmente faz a vida existir? O que faz uma simples célula lutar para viver, crescer e se multiplicar? Esse é o mistério do instinto da vida, algo que a ciência ainda não consegue explicar completamente. Os cientistas sabem como a vida funciona. Sabem como o DNA se replica, como as células se dividem e como a energia é usada para manter tudo vivo. Mas o que ninguém entende é por que a vida quer continuar. O que faz uma célula lutar para não morrer? Por que o corpo reage automaticamente, tentando sobreviver, mesmo sem consciência disso? Por que todo ser vivo, do menor inseto ao ser humano, tem o impulso natural de resistir, de fugir da morte e de se reproduzir? A biologia descreve como a vida acontece, mas não consegue explicar por que ela acontece. De onde vem essa força invisível, que faz um coração bater, uma planta crescer, ou um bebê começar a respirar sozinho? É quase como se existisse uma energia oculta, um código secreto dentro de cada forma de vida, programado para continuar, custe o que custar. Mesmo quando tudo parece perdido, a vida sempre dá um jeito de recomeçar. Alguns cientistas acreditam que o instinto da vida é apenas resultado da seleção natural, um mecanismo biológico criado ao longo de bilhões de anos. Mas outros acreditam que pode existir algo muito mais profundo, algo que vai além da matéria, como se o próprio universo tivesse vontade de viver. A verdade é que ninguém sabe de onde vem esse impulso. Ele não pode ser medido, nem criado em laboratório. Só sabemos que ele está em tudo. No ser humano, nos animais, nas plantas e até nas menores formas de vida que lutam para existir. Talvez o instinto da vida seja o maior mistério de todos, porque mesmo sem entender de onde vem, é ele que faz tudo o que existe continuar tentando viver. A origem do universo. Antes de tudo existir, não havia nada. Nem luz, nem tempo, nem espaço. E é justamente daí que surge o maior mistério de todos. Como o universo começou? A teoria mais aceita pela ciência é o Big Bang. Um evento que teria acontecido há cerca de 13,8 bilhões de anos,
quando toda a matéria e energia estavam concentradas em um único ponto, menor que um átomo. De repente, esse ponto explodiu. Não no espaço, mas criando o próprio espaço. O tempo começou a fluir. As partículas se formaram e o universo começou a se expandir. Mas o problema é, ninguém sabe o que causou essa explosão. O que existia antes dela? Como algo pode surgir do nada? Essas são perguntas que nem mesmo a física moderna consegue responder. Alguns cientistas acreditam que o Big Bang foi apenas o começo de um ciclo infinito, onde o universo se expande, depois colapsa e renasce. Outros acham que o nosso universo pode ser apenas um entre muitos, parte de um multiverso gigantesco, onde cada universo nasce de outro, em dimensões que a gente nem consegue imaginar. Mas também existem teorias mais misteriosas, como a ideia de que o universo pode ser um holograma, uma projeção de uma realidade muito mais profunda e invisível. Mesmo com todos os telescópios e supercomputadores, a ciência ainda não sabe o que realmente deu origem a tudo isso. Porque o Big Bang explica como o universo se expandiu, mas não porque ele começou. E talvez esse seja o maior mistério da existência. De onde veio o primeiro momento? A primeira energia? A primeira faísca que acendeu o cosmos? Enquanto a ciência busca respostas, a origem do universo continua sendo a pergunta mais antiga e mais enigmática da história da humanidade. Pirâmides do Egito. Você sabia que mesmo depois de milhares de anos, a ciência ainda não consegue explicar totalmente como as pirâmides do Egito foram construídas? Essas estruturas desafiam a lógica e continuam sendo um dos maiores mistérios da história humana. As pirâmides foram erguidas há mais de 4.500 anos, numa época sem máquinas, guindastes ou tecnologia moderna. Mesmo assim, os egípcios conseguiram mover blocos de pedra que pesavam até 80 toneladas cada, colocando-os com precisão milimétrica. A teoria mais aceita é que os trabalhadores usavam rampas de areia e rolos de madeira para empurrar os blocos até o topo. Mas até hoje ninguém conseguiu reproduzir esse feito em escala real, sem que a estrutura desmoronasse. Além disso, as pirâmides estão alinhadas com uma precisão astronômica incrível. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, aponta quase exatamente para o norte verdadeiro, algo que só seria possível com instrumentos de medição extremamente avançados. Muitos pesquisadores acreditam que os egípcios tinham um conhecimento secreto de astronomia e engenharia, muito além do que a história oficial conta. Outros levantam teorias ainda mais misteriosas, de que talvez tenham recebido ajuda de uma civilização perdida, ou até mesmo de visitantes de outro mundo. A ciência tenta explicar as pirâmides com base na engenharia e na matemática, mas muitos detalhes simplesmente não se encaixam. Como cortaram as pedras com tanta precisão? Como as transportaram por quilômetros sem tecnologia moderna? E por que construíram algo que duraria milhares de anos? Até hoje, nenhuma teoria conseguiu responder a tudo. As pirâmides continuam sendo um lembrete silencioso, de que o passado pode esconder segredos, que ainda estão muito além da nossa compreensão. Talvez elas não sejam apenas túmulos de faraós, mas um enigma deixado para que o futuro, ou seja, nós, tente decifrar o verdadeiro poder e o conhecimento das civilizações antigas. O instinto das tartarugas. Você sabia que as tartarugas marinhas sempre voltam para a mesma praia onde nasceram? Mesmo depois de viajar por milhares de quilômetros pelos oceanos do mundo, ninguém sabe ao certo como elas fazem isso. Mas todas as evidências mostram que elas conseguem encontrar o caminho de volta, com uma precisão que parece impossível. Algumas passam mais de 20 anos longe da costa, e ainda assim retornam exatamente ao mesmo ponto onde nasceram. Os cientistas acreditam que elas usam o campo magnético da Terra como uma espécie de bússola natural. Mas ninguém entende completamente como essa memória magnética funciona. Como um filhote que nunca viu o oceano antes, sabe a direção exata que deve seguir? É como se algo dentro delas guardasse o mapa do planeta. Um instinto que vai muito além da lógica humana. E o mais impressionante, quando elas finalmente voltam, depositarão seus ovos no mesmo lugar onde um dia saíram da areia. Um ciclo perfeito da natureza. Um mistério que a ciência ainda tenta decifrar. As tartarugas não apenas sobrevivem, elas lembram de onde vieram, mesmo que ninguém saiba como. O desaparecimento das abelhas. Você já ouviu falar no mistério das abelhas desaparecendo em todo o mundo? Pois o que está acontecendo com elas pode mudar o futuro da Terra. As abelhas são responsáveis por polinizar quase 80% das plantas que produzem nossos alimentos. Mas de forma repentina, milhões de colmeias começaram a sumir sem deixar vestígios. Esse fenômeno ficou conhecido como o colapso das colônias de abelhas. Os apicultores abrem as colmeias e encontram tudo intacto. O mel, as crias, a rainha. Mas as operárias simplesmente desaparecem. Nenhum corpo. Nenhuma explicação clara. É como se elas tivessem evaporado. Cientistas já levantaram várias teorias. Uso de agrotóxicos, mudanças climáticas, ondas de radiação, vírus e fungos. Mas nenhuma explica todos os casos. Algumas abelhas parecem simplesmente perder o senso de direção, saem para trabalhar e nunca mais conseguem voltar para casa. Sem as abelhas, a natureza entra em colapso silencioso.
Frutas, flores e plantações inteiras deixariam de existir. Einstein teria dito uma frase que hoje soa como um aviso. Se as abelhas desaparecerem da Terra, a humanidade terá apenas 4 anos de vida. Ninguém sabe ao certo o que está fazendo as abelhas sumirem. Mas se elas desaparecerem de vez, talvez nós sejamos os próximos.